Então, todos nós aqui estamos no mesmo barco. E nesse mesmo barco, está acontecendo agora, vou fazer uma ilustração, uma grande tempestade, Biel. Está revirando. E tem gente falando, meu Deus, o que eu fui fazer entrar nesse barco com esses loucos? De querer viver o evangelho, estava tão gostosinho ir para o culto do domingo, acabar, ir embora para minha casa, não querer mais nada com nada, estava tão gostoso, eu sentia a presença de Deus também, eu chorava nos cultos, nossa, era tão legal, o que eu fui querer, esse negócio de ser uma igreja de verdade, igreja verdadeira, verdadeira comunhão, relacionamento de aliança, fazer Mateus 18, resolver conflitos, o que eu fui me envolver com isso? Eu quero dizer para você que ainda nessa tempestade, Jesus Cristo está dentro desse barco, tirando um cochilo, e daqui a pouco, quando nós perdermos o controle, Ele vai acordar e vai fazer shhh. Então talvez você esteja inseguro com algumas coisas. Talvez você esteja, será que é isso? Eu me senti tão exposto naquele dia que falaram aquilo. Nossa, eu não gostei. Eu vi o meu pastor fazendo um negócio que foi muito errado tal dia. Eu vi o meu líder se comportando errado. Mas calma. Jesus está nesse barco. Enquanto Ele estiver nesse barco, há a possibilidade de nós perdoarmos uns aos outros e seguirmos adiante no caminho que Jesus quer para nós. É fácil? Não é. Sabe por que não é fácil? Porque todo mundo aqui, quando entregou a vida para Jesus, Natalina, iniciou um processo chamado de mortificação. Qual que é esse processo? O processo de ficar morto, todo dia morrer um pouquinho mais. E gente morta fede. Você vai aguentar o fedor do seu irmão? Nós vamos precisar aguentar o fedor, porque nós estamos no barco, nós não vamos pular do barco, vamos ficar no barco. Até que Cristo venha e deposite em nós, e nós possamos passar para o outro o bom perfume de Cristo. Porque nós não temos perfume natural, nós só fedemos. Até atitudes que a gente quer fazer algo bom, a gente tem uma motivação errada, não é verdade? A gente consegue fazer coisas boas virarem ruins no mesmo dia. Quer ver uma coisa? Quem aqui quis se reconciliar com alguém, foi lá pedir perdão, se humilhar, falou, Deus falou comigo, eu vou pedir perdão. E a pessoa não recebeu bem, e ela te pisou mais ainda, e você saiu de lá mais magoado ainda. Alguém já teve? Eu já passei por isso. Já passou por isso, Lu? Eu já passei. E aí a gente fica mais magoado ainda. Porque a gente é pecador. Não é porque a outra pessoa é ruim também, né? Mas a gente é pecador. Por quê? A intenção que a gente foi pedir perdão muitas vezes, não foi só ficar bem com Deus e obedecer Jesus. Foi de querer que a pessoa nos aprovasse. Ou, alguém que já foi pedir perdão e aí não perdoou nada, porque daí você fala assim, olha, eu queria te pedir perdão. Tem gente que pede perdão assim, né? Tá, Sandra, me perdoa, tal, aquele dia que eu falei aquilo para você. Mas você também falou aquilo, né? Alguém já viu gente assim? Então você está pedindo perdão, então você está vindo me questionar. Então, você vê como que a gente consegue fazer uma coisa boa virar ruim na hora. Na hora. A gente consegue fazer. Eu estava colocando um transformador em casa, que a lavanderia, a máquina de lavar, ela só pega no 220, a minha casa é 110. Aí eu peguei um transformador de um amigo meu, que transforma a energia 110 em 220. E meus irmãos, estavam os fios lá, tudo encapado, e eu peguei a faquinha de cozinha, coloquei, pum, pegou. Eu já saí, como se tivesse, sou um engenheiro elétrico. NASA, vem, eu quero ir para a Lua. Pode me chamar. E já saí. Tá, tem homem nessa casa, comecei a gritar. Meu esposo ficou bravo comigo. Porque não é tudo que eu faço direitinho em casa. Tem coisa que faz tempo que ela já pediu para eu arrumar, eu preciso arrumar, eu vou arrumar. Mas calma, tem
Tenha paciência. Dessa semana não passa. Você vê como uma coisa boa, estava fazendo uma coisa boa, estava servindo minha esposa, e se tornou uma coisa ruim porque ela ficou triste comigo, porque assim, eu fui muito escandaloso, e eu fui muito pirracento, sabe? E ela ficou chateada comigo, uma coisa simples, a gente consegue fazer coisas boas. Eu já falei isso em outra vez, que a gente falou de cosmovisão cristã. Já viu aquela mulher extremamente organizada em casa, tintim por tintim? Não olha para a pessoa do lado agora. Um copo sujou, já vai lá lavar, já deixa bonitinho, e nem lava só e coloca lá. Já seca com guardanapo e não deixa uma gota em cima da pia. Alguém já viu? Alguém conhece alguém assim? Mas não precisa olhar para o lado. Essa pessoa organizada, ela limpa, ela é diligente, ela acorda às 6 horas da manhã, vai dormir às 10, mas está tudo nos trinques. Isso é uma qualidade, não é? Mas pode ser o seu pior defeito. Você percebe como as suas virtudes estão escondidas, e são os seus piores defeitos? Porque isso esconde uma mulher controladora. Esconde uma mulher que não gosta de perder o controle das coisas. Sabe o que vai acontecer com essa mulher? Deus vai fazer de propósito um marido que é muito espalhafatoso, para ela ter que aprender a não controlar tudo. E lidar com coisas que não são extremamente perfeitas. É qualidade? É qualidade, mas pode ser um defeito. Ao mesmo tempo que a qualidade é defeito. Agora vou inverter. Calma, homens, vai chegar a vez de vocês. Aquele homem que é tudo, vai assim mesmo. Eu sou assim. Eu sou prático. O que você quer mesmo? É isso, vamos resolver assim. E vai, praticidade, não tem que ficar pensando muito, tem que resolver. Isso esconde uma coisa também. É uma qualidade você ser uma pessoa prática que vai. Eu não sou muito organizado, mas eu sou objetivo, sabe? Já ouviu alguém assim? Uma coisa boa. Mas pode ser o nosso pior pecado isso. Porque isso esconde falta de amor pelo outro. Eu quero fazer tal coisa. Eu citei isso quando a gente falou de cosmovisão cristã. Estou só fazendo uma introdução, tá? A gente gosta de falar dos japoneses. Nossa, o Japão é uma bênção, né? Já viu isso aí? Nossa, lá qualidade de vida, educação. E uns 10 anos atrás surgiu a notícia que uma empresa de picolé do Japão anunciou pedindo perdão para os clientes que ia aumentar 20 centavos no picolé. Que há 30 anos era um preço e inventou 20 centavos. Então ela chamou todo mundo, pediu perdão. E aí as pessoas do Brasil, quando viram a matéria, falaram assim, nossa, se as empresas do Brasil precisassem pedir perdão cada vez que aumenta preço, ia ficar fazendo perdão toda vez. Olha que país exemplar. Mas a gente não sabe que a cultura japonesa, ela está cercada de pecado e de orgulho, aonde aqueles samurais preferiam morrer, se suicidar, do que morrer na espada, na mão do outro. A gente não fala que essa cultura é pecaminosa porque ela é orgulhosa demais, ela preza demais pela imagem. Vocês estão percebendo como o pecado faz as coisas? Então, nós estamos no mesmo barco. Um monte de gente pecadora, que entregou a vida para Jesus, que está num processo que Jesus chama de santificação, que é o processo de te tornar mais parecido com Jesus, a imagem do Filho de Deus. É um processo de você morrer para você mesmo todos os dias, tomar sua cruz e segui-lo. E no meio desse processo, nós estamos juntos. No meio desse processo não é garantido que aquele irmão que tem determinado tipo de falha vá melhorar na primeira conversa que você exorte ele. Então nós estamos no mesmo barco. E a pregação que eu quero trazer hoje aqui é te dar a esperança de que Jesus está dormindo nele e ele vai acordar uma hora. Quando a gente perder o controle, ele vai acordar e vai falar, calma, está tudo bem. Eu estou nesse barco. Amém? Abre a tua Bíblia aí em Efésios
capítulo 4, versículo 1, nós vamos ler juntos. Todo mundo está entendendo? Glória a Deus. Paulo faz um apelo aqui, ele fala assim, ó, versículo 1, portanto, como prisioneiro no Senhor, ele está preso por causa de Cristo, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Deixa eu mudar para a NVI aqui, a gente lê junto, igual, a minha está NVT. Vamos ler de novo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Quer dizer, fé e prática. Não adianta só pregar, tem que viver desse jeito. Não é só, o evangelho não é só um discurso bonito. Olha, a gente quer ser alcançado por Jesus. Isso automaticamente gera em você atitudes determinadas de um cristão. Você abandona o pecado, você passa a ter ódio desse pecado, você quer mudar de vida, você busca Jesus, você sabe que é pecador e quer mais dele. Você não é mais um porco que foi para a lama e gosta da lama. Você é uma ovelha que de vez em quando, por causa do seu pecado que ainda você não foi transformado, você vai para a lama. Mas você chora o carinho, o cuidado desse pastor para te resgatar desse lugar. Esse é o chamamento de Jesus. Vivam de modo digno, Paulo fala. Vivam de um jeito digno da vocação que vocês foram chamados. Sejam completamente humildes. Olha que palavra. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa palavra humilde, ela é literalmente a palavra para falar de uma pessoa que sabe quem é. Sabia disso? Veio do pó, vai voltar para o pó. E ser humilde não é autocomiseração. Ai, como que eu sou ruim. Ai, eu não sou bom. O Vitão toca muito bem violão. Aí ele fala assim, eu não sou bom não. Já viu alguém assim, que é muito bom, não coisa é aquela falsa modéstia? Imagina. Eu não sei nada, eu estou aprendendo. Aí já é até demais, não, você sabe, isso é bom. Não é pensar menos sobre si, mas é pensar menos em si próprio. Humildade é saber que você não é tudo isso que você pensa. Humildade é saber de onde você veio, da palavra humus, pó da terra. Você veio de lá, você não tem tanta vontade assim em cima de ninguém. Essa palavra dócil, da NVI, a Almeida Corrigida e Fiel vai traduzir assim, mansos. E é a mesma palavra para falar daquele cavalo bravo que foi amansado. Ou seja, um cavalo bravo tem poder para te derrubar, tem poder para te matar, tem poder, mas ele foi amansado. Esse é um processo que alguém faz no bicho. Isso lembra alguma coisa? Nós, sem Jesus, somos piores do que animais. Temos visto homicídios acontecendo na nossa cidade, temos visto feminicídio acontecendo, temos visto barbaridades, temos vivido um tempo de muita guerra no mundo, muito conflito, muita gente matando por nada. Temos visto uma guerra entre a polícia e organizações criminosas lá na Baixada Santista, que está matando um monte de gente. E não vou entrar no mérito, se está certo, se está errado, não é esse o problema. Eu estou dizendo que todos nós somos capazes de fazer atrocidades sem Jesus. E nós precisamos da ação do nosso domador, chamado Espírito Santo, que vem em nós e amansa a gente. Não existe um manso, porque eu sou mansinho, sabe, pastor? Eu sou assim mesmo. Tem gente que é assim, tem gente que naturalmente é mais, mas isso não quer dizer que é manso. Manso significa literalmente poder de vingar e não fazer. A pessoa tem poder para fazer algo, mas não faz. Ela é mansa. Aí tem outra palavra aqui, continuando no versículo 2, versículo 3, ele vai dizer assim, o 2 mesmo lá, desculpa. Ele fala, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.
Essa palavra suportando uns aos outros, ela é complicada, né? Porque tem cada pessoa que é difícil de suportar, não é? É um peso. E a palavra suportar é literalmente suportar. Só que nós nascemos numa sociedade individualista que fala assim para você, você tem que suportar a sua família, os filhos seus, né? Como que é aquele ditado que fala? Fulano que pariu, fulano que cuide, não é uma coisa assim? Como que é? Eu não ouvi, amor. Quem pariu, Mateus, que balance? Por que tem que ser o Mateus? O ditado, tá, entendi. Quem pariu, o Simão, que balance. Então, só eu e a Wanda vamos balançar? A responsabilidade é nossa. Mas no corpo de Cristo não tem isso. No corpo de Cristo tem que suportar uns aos outros. Só que o negócio individualista fala o quê? Cada um com o seu problema. Cuida do seu, eu cuido do meu. A gente se abraça durante o culto, cumprimenta uns aos outros na hora da comunhão. Saímos comer uma pizza. Só não se mete no jeito que eu dou com meus filhos, tá? Mesmo que seja pecado. Só não se mete no jeito que eu administro o meu dinheiro, tá? Mesmo que você seja um desgraçado para administrar dinheiro. E ninguém nunca te confrontou. A gente pode ser amigo, a gente se vê casualmente por um tempo de mesa. Mas não me fala como eu devo fazer ou não minha vida. Não me fala como eu devo. Isso não é comunhão. Suportar uns aos outros é literalmente aguentar os fardos uns dos outros, mesmo quando a pessoa é difícil. Porque a primeira vez que a gente tenta viver vida de igreja e exortar alguém, na hora essa pessoa já é hostil a gente. Alguém aqui já foi falar com amor, olha, isso aqui que você está fazendo não é legal. Eu falo por mim. Você acha que eu gosto que a pessoa chegue em mim e fale, Vitão, nossa, totalmente errado o que você fez lá, irmão? Eu não gosto. Mas se eu fiz errado, eu vou ter que falar, vou fazer o quê? Vou ter que aceitar. E vou falar para vocês, minha vida, quem me conhece há mais tempo sabe, porque eu já fui muito mais orgulhoso do que eu sou hoje. Graças a Deus, o Senhor está tendo misericórdia da minha vida. Irmãos, eu dava carteirada mesmo. Quem que é você para falar de mim? Alguém já viu alguém assim falando? Você é quem? Só que aqui nós estamos no mesmo barco, nós somos irmãos. Esse é o grande problema da igreja individualista. Porque cada um na sua e ninguém pode opinar sobre nada. A gente teve um exemplo, eu acho que eu posso dar esse exemplo aqui, da Stephanie. Não sei se a Stephanie lembra no acampamento do ano passado, que aconteceu uma situação com o Gu, e eu falei com o Gu, e eu fui firme com o Gu. E a Stephanie falou para mim assim, pastor, se fosse há um ano atrás eu tinha te dado um couro. Foi mais ou menos isso. Nossa, mas eu entendi que era algo de Deus, está tudo bem. E o Gu, um menino cheio de Deus hoje, um menino que se batizou nas águas já, menino que caminha com o Senhor, está aí sempre. Ninguém está falando que você vai ser mal educado, e vai bater no filho dos outros, e vai... Não, mas a gente pode exortar uns aos outros em amor. Irmãos, se nós fôssemos mais sinceros uns com os outros, um monte de problema de igreja nós teríamos evitado. Se eu tivesse sido sincero na primeira igreja que eu fazia parte, já na hora que aconteceu algo que eu não gostei, talvez eu não teria tido tanta dor durante o processo, guardando para mim, me sentindo um injustiçadinho. Só que a vida de igreja cobra esse preço, que nós não podemos ser preguiçosos. Eu vou conversar, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Suportar uns aos outros dá trabalho. É suportar. Vamos continuar? Então Paulo já fala, tem que viver de maneira digna, suportar uns aos outros em amor, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, ele não está falando assim, olha, naturalmente é só vir para o culto que vocês vão ter unidade. Não vai ter. Olha, é só de vez em quando vocês fazem um dia para se reunir, fazer um churrasco e vão ter unidade. Ele fala, façam todo o esforço para conservar.
não acontece de graça. Não acontece simples. Não acontece. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é algo que o Espírito Santo faz em nós, ele exige que nós sejamos intencionais. Ele exige que nós falemos de verdade. Que nós façamos esse esforço. Segue aí. Agora ele vai falar alguns princípios, até o versículo 5. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. Hoje à noite tem batismo nas águas. E um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por meio de todos, e está em todos. Agora ele começa a falar, como que é essa igreja? Essa igreja tem um Deus, tem um Pai. Essa igreja tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Essa igreja tem uma esperança única, que é se encontrar com esse Senhor nos ares, e reinar com Ele eternamente, pelos séculos dos séculos. Essa esperança para quando nós somos chamados. Não tem algo mais, não tem o pulo do gato, como o Júnior Vilaça falou. Ai, tem uma novidade na fé. Olha, o fulano de tal está pregando tal coisa diferente. Não tem novidade, é isso que está no livro e acabou. Mas essa esperança, ela é rica, ela é poderosa. E aí, do versículo 7 em diante, ele vai explicar como funciona essa unidade. Veja no versículo 7, ele diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. O que ele está falando? Cada um de nós foi repartido o quê? Graça. Não tem como você falar assim, Deus já me deu tudo o que eu preciso. Não te deu. Porque Ele repartiu algo para você. Não estou falando que você não deve ser satisfeito com Jesus, tá? Né? Eu estou falando assim, Deus não colocou tudo em você, Néia. Se Ele colocasse tudo em você, você ficaria orgulhosa. Mas Ele colocou uma parte em você que eu não tenho. Eu preciso de você, então. A Maria foi dada outra medida de graça. Porque o nosso Senhor é um rei, que não vai ficar dando tudo para um só. E a Maria tem uma medida de graça, que cabe certinho no coração da Natalina. Mas talvez a Natalina tenha outra medida de graça que Jesus repartiu com ela, que nem a Néia, nem a Maria tenha. E as duas vão ter que procurar a Natalina para conversar. Mas em algum momento pode ser que tenha alguma coisa que falte na Natalina, e que a Néia tem. Quem está entendendo isso? Porque cada um foi repartido a medida de graça. Não tem eu sou o cristão completo. Sou cheio do Espírito Santo. Uau! Glória a Deus. Sou evangelista, sou pastor, mestre, apóstolo e profeta. Sou anjo também. Tem gente que acha que é isso. Vive como se já... Eu tenho que ir no culto, orar. E, gente, como as músicas evangélicas incentivou a gente a isso. É você e Deus. Deus está vendo o seu sofrimento. Não é assim? Porque uma hora você vai conseguir ficar cansado, vão ver o seu valor. O único valor que você tem é que você é um pecador, você precisa de Jesus. Ele ama você, muito. Ele ama você demais. Esse é o valor que nós temos. Nós éramos inimigo de Deus e Ele quis que nós fosse amigo de novo. Esse é o valor que nós temos. Somos amados por Deus, o Pai. Vocês estão entendendo isso, gente? Está claro para vocês? Então Deus não coloca em todo mundo. Se Deus colocar em todo mundo, nós não vamos conseguir. Mas tem coisa que Deus coloca em você, que eu não tenho, e eu preciso de você. Por isso que o encontro das juntas semanais que a gente vai ter é tão importante, porque a gente vai se deparar com a medida de graça que Deus repartiu para cada um. E assim poder ser edificado. E aí, versículo 8, ele diz assim, agora, veja que lindo, porque ele vai agora trazer uma ilustração do poder do nosso rei. Ele fala, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, está falando de Jesus ressuscitado, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Olha que lindo, ele venceu, ele tem poder para entregar presente para nós. Ele tem poder para entregar
dons espirituais, graça sobre nós. Ele tem poder para entregar na sua mão, poder para curar pessoas. Ele tem poder para entregar na sua mão, poder para trazer uma palavra de ânimo, que você vai animar o corpo de Cristo. Ele tem poder para trazer em você uma palavra de correção, que você vai corrigir pessoas e elas vão ser edificadas, vão mudar de vida, vão se arrepender. Ele tem poder, porque ele venceu a morte. Ele diz, que significa ele subiu, senão que ele desceu nas profundezas da terra? Jesus Cristo tomou a chave da morte, do Hades, do inferno. Ele está assentado acima de tudo, o nome dele é acima de todo nome, ele está à destra de Deus o Pai, mas ele é tão vitorioso, que ele foi lá nas profundezas da terra, e foi vitorioso lá também. Aqui Paulo faz uma analogia, Maria, militar, porque o general vencia uma guerra, e ele ia, Leozão, e ele voltava com a pompa de vencedor para a cidade dele, com os escravos nus, amarrados atrás, soldados, generais, animais, presentes, ouro, e ele saía distribuindo para as pessoas na rua. Paulo sabia desse costume militar, e que os efésios também sabiam, e ele está falando assim, ó, o nosso general é poderosíssimo, o nosso general, ele é extremo em poder, e quando ele subiu para o céu, ele pôde entregar dons para os homens. Esse é nosso Deus, esse é Jesus Cristo. Vocês estão pegando isso? Ele pode escolher o jeito que a igreja dele funciona, porque ele é Senhor dessa igreja. Ele pode escolher o jeito que ele quer que as coisas andem, porque ele venceu a morte por essa igreja. Ele pode fazer qualquer mínimo discípulo dele, uma criança ali no meio da junta, do ajuntamento dos irmãos na junta, ou no corpo de Cristo, ser usado por Deus, porque é ele o general desse corpo. Ele pode usar uma irmã que já está mais avançada em idade, para trazer uma palavra poderosa de Deus para aqueles irmãos. Ele entrega dons para os homens. Não despreze o corpo de Cristo. Não trate como algo... é o corpo de Cristo. Aquele que desceu, versículo 10, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O desejo de Jesus, Miguelzão, é encher todas as coisas. Ele quer nos encher, mas tem coisa que ele não vai nos encher sem contar com o irmão do lado. Deixa eu encher a Wanda, vou usar o Donão para encher ela. Deixa eu encher a Wanda, deixa eu usar o esposo dela para encher ela. Deixa eu encher a Wanda, deixa eu usar a Rivânia da junta dela para encher ela. Quem está entendendo isso? Ele enche todas as coisas, ele é poderoso. E aí, do versículo 11 em diante, ele fala, como que ele faz isso? Como esse rei organiza o reino dele? Como que ele organiza, Rafa, o reino dele? Ele fala, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar. Qual que é o objetivo dele separar pessoas no corpo de Cristo? Com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Deus não fica feliz quando surgem figurões no evangelho. Deus não fica feliz quando surge alguém muito famoso. Se Deus te levar para esse lugar, tenha muito cuidado, tenha temor, porque nenhum homem foi criado para ter glória. É um lugar perigosíssimo para se estar. Lugar onde todo mundo te vê. Se você não tem tanta visibilidade, receba isso como presente de Deus. Porque o homem não foi feito para a glória, ele se corrompe. Alguém já assistiu o filme O Senhor dos Anéis? É uma analogia cristã, quem vier assista, é muito legal. Você, está amarrado, pastor, não assista essas coisas. É um filme muito bom. Aquele anel vai tratar do poder, como o anel revela a podridão do ser humano. Né? E aqueles homens do filme colocam um anel e eles ficam extremamente maldosos. E homens que eram piedosos, homens bons. E ele fala assim,
Para quê? Que ele vai edificando o corpo, ele usa um apóstolo, outro como profeta. Para que isso? Aí o versículo 13 vai responder. Até que... Você está comigo aqui? Até que... Nossa, gente, vocês não querem chegar na unidade da fé. Vamos de novo? Até que... Atingindo... Olha... Sabe o que isso significa? Que ninguém chegou ainda. Porque se nós estamos tendo que edificar ainda, é porque não chegamos. Mas nós vamos chegar. Amém? Até que cheguemos à plenitude, à unidade da fé. Até que eu seja apenas um detalhe nessa congregação. Estamos liderando a congregação, estamos liderando a igreja, estamos ouvindo Deus, mas é só um detalhe. Todo mundo está se pastoreando, todo mundo está ouvindo Deus e exortando uns aos outros, e perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros e crescendo em Cristo. Até que cheguemos à plena unidade. Esse é o ápice da igreja gloriosa. Esse é o trigo no seu maior estado. Isso vai acontecer em breve, quando começar a grande tribulação. O Senhor está preparando essa igreja para isso, está preparando a gente para isso. Até que cheguemos lá, no conhecimento do Filho de Deus. Olha que lindo esse texto, gente. Conhecimento. Qual que é o maior objetivo de Jesus? Você conheça o Filho de Deus em intimidade, seja amigo dele, passe a se parecer com ele. Passe a ter os trejeitos dele, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isso é incrível, meus irmãos. Muitas vezes os jovens, mas todo mundo tem essa pergunta: por que eu existo? Qual é o meu propósito? E parece algo distante, né? Nossa, o meu propósito é pregar. Ninguém tem o propósito de pregar, isso é uma ordem, uma missão. Todo mundo tem que pregar o evangelho para as pessoas, para o perdido, para o pecador. Isso não é chamado. Olha, o Miguel foi chamado para pregar o evangelho. Foi, igual todo mundo aqui foi. Amém? O seu chamado principal, Romanos 8, 29. Porque aqueles que ele conheceu, ele predestinou para que sejam conformes à imagem do seu Filho. Deus tem uma preocupação com você: você se torne conforme à imagem do Filho dele. Ele não está preocupado: ai, será que eu estou cantando bem para o Senhor? Será que aquele solo que eu fiz foi bonito? Eu sou músico, então sou suspeito a falar. Você acha que eu às vezes pensava isso, né? Hoje eu olho assim e falo: nossa, eu fazia um solo assim bonito, sabe, no culto. Aquela música Ressuscita. Quem já ouviu? A música Ressuscita tem um solo de guitarra bem bonito. Aí acabava, eu acho que eu olhava assim para Deus. E Deus... Isso aí. Que solo, hein? Acho que Deus, tipo... Eu acredito que Deus ama as coisas simples da vida. Ele ama ver a gente fazendo coisas simples, como tocar, como fazer qualquer outra coisa. Mas não como se ele precisasse disso. Vocês estão entendendo? Olha o 14, gente. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Irmãos, de verdade, está se tornando hype, tendência, moda, nos dias de hoje, usarmos palavras bonitas, distorcermos o significado delas, para a gente, como se alcançar mais gente, porque está na moda isso. Quer ver uma palavra que está na moda? Verdadeiro evangelho, é uma palavra que está na moda. Reino, porque nós temos que ser do reino, é uma palavra que está na moda. São palavras que estão surgindo, que estão virando tendência, e não quer dizer que eu uso a palavra, temos que pregar o verdadeiro evangelho, gente, que eu vivo o verdadeiro evangelho. Não é porque eu falo, gente, a gente tem que ter uma
pegada do reino. Quem já viu alguém falando isso? Não quer dizer que eu vivo o reino de Deus, que eu espero ansiosamente pelo rei e busco esse rei em primeiro lugar e a sua justiça. Ele fala, vamos parar de ser criança, essa unidade da igreja, estar no mesmo barco, vai amadurecer vocês a parar de ser crianças inconstantes. Todo momento procurando a grande novidade do mercado da fé, olha tal coisa no YouTube, e hoje está fácil, porque você pode ouvir o que você quiser. Tem do gosto do freguês no YouTube, onde você for. Tem do gosto do freguês. Quero tal coisa. Olha, eu acredito tal, eu gosto muito de pessoas que revelam. Tem lá no YouTube. Profeta, aquela que processou o Anderson Silva, como é o nome dela? Não vou nem falar o nome dela, ela não merece. Porque a profeta revelou para mim, gente do céu. E parece que eu estou falando, pastor, parece que só nós estamos certos. Não, não é verdade isso. O dia que nós nos afastarmos do evangelho, nós vamos passar a estar errados. E vamos precisar de arrependimento. Se não nos arrependermos, se Deus não poupou os ramos originais, Ele não poupa a gente também. Ele é sério. Com a mensagem, com a palavra dEle. Nós temos que parar de ser criança inconstante. É para isso que serve a vida de igreja, para que nós amadureçamos. A irmã Edna não gostou de alguma coisa, ela tem que procurar e conversar com aquele outro irmão. Você foi ofendido por alguém? Para com esse negócio, deixa quieto, pastor, vai dar confusão. Vai dar confusão. Mas a confusão mostra que nós temos relacionamentos reais e não fingidos. Vai dar briga, é bom que a gente brigue e reconcilie. O ruim é se nós não brigássemos, porque se nós não brigássemos não é real. Eu estava conversando com o Esmon no podcast, ele falou que ele conhece alguém 12 anos casado, e as pessoas separou. E sabe o que eles falaram? Nós nunca brigamos. Está aí o motivo de vocês terem separado. Por quê? Não é possível ter um relacionamento de verdade se não tem nenhum arranca-rabo, não tem nada, porque senão não é real. Alguém está sofrendo num relacionamento que não tem conflito nenhum. Alguém está sofrendo calado. Precisa ter isso. Precisa ter dor. E eu quero falar para vocês que vai doer para nós. Nós estamos no mesmo barco, então vai doer. Vai ter tempestade. Eu queria ler um trecho do livro Verdadeira Comunhão. Eu tenho para vender, tá, irmãos? Mais barato do que você pensa, do que você achar na internet. Está R$35 para os irmãos da igreja, tá? É o livro que nós estamos trabalhando aqui na igreja. Na internet eu acho que é 50. Quanto você pagou, Bia? Desculpa. 55. Está bem mais barato com a gente aqui. Porque a gente quer incentivar você a ler mesmo. Veja o que esse livro, veja o que o Art Katz fala. O propósito de Deus em relação à sua vinda e seu reino, sua glória eterna, se cumprirá por meio do seu corpo, por meio de nós. E esse organismo vivo precisa, por causa da sua própria natureza, passar por um doloroso processo a fim de atingir a plenitude da vontade de Deus que a gente leu aqui. A criancinha dói para nascer o dente dela, não dói? É dor de crescimento. O fisiculturista dói quando ele está treinando, dói. Aquele que é um atleta de alto nível, ele dói para ele comer certinho, treinar, acordar cedo, viajar para fazer o esporte dele. E no final ganhar uma medalha de ouro. Vai doer para nós, vai ser um processo doloroso. Mas nós não vamos ser mais como crianças inconstantes, que são levadas por qualquer evento. Nós não vamos mais ser aquele que alguém fala algo, nossa, que novidade. E não tem nada a ver com o evangelho, a gente fala, nossa, bem que pode ser isso, né, Deus? E aí eu quero finalizar com algo. Versículo 15 e 16, ele vai dizer assim, vamos ler? Edificando, antes seguindo a verdade em amor. Esse aqui é um grande lance, Rafa, sobre verdade e amor, porque eu não posso falar a verdade sem amor, e também amor sem verdade é hipocrisia. Se é só, é amor, mas não tem verdade, é hipocrisia, não é amor.
Mas a verdade sem amor é brutalidade. É farisaísmo, é religiosidade. Quantas vezes já falei a verdade sem amor, acabei com a pessoa. Mas a verdade em amor, ela edifica. Cresçamos em tudo. Olha as palavras, todos. Deus não quer ninguém aqui de fora. Em tudo. Ai, pastor, você sabe que eu tenho aquele jeito meu, que assim, se eu ficar magoado, eu fico um mês fora. Você está pecando contra o corpo de Cristo, não é jeito seu, é pecado. Você precisa mudar. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E 16 vai finalizar. Dele, de quem? Todo o corpo, de novo a palavra todo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O que Deus espera de você, Miguel? Que você seja o Miguel, discípulo de Jesus, cheio de Deus. Deus não quer que você seja o Miguel Gran. Deus não precisa, Deus já fez um Billy Graham. Deus não precisa muito, Vitor, precisa só de você. Vitão, Deus não precisa de um outro Vitor Mateus. Deus não precisa de um Vitor Assato. Ele já tem o Vitor Mateus, que é adorador dele, que é um discípulo de Jesus. Deus precisa do Robson. É tão simples que a gente quer algo mais, não quer? A gente fala, mas só isso? É, só isso. E não parar de viver junto, de edificar a si mesmo, e Cristo sendo o centro. E aí, o último slide aí, eu queria finalizar com isso, é a diferença de empresa e família. Tem aí? Coloca para a gente lá, por favor. Uma empresa, ela tem três coisas que ela precisa. Principal. A empresa vende um produto ou um serviço. E ela visa eficiência, produtividade, num baixo custo. Não é assim, Rafa? Se o seu patrão pudesse, ele deixava só você trabalhando sozinho, não deixava? Para ganhar mais. Essa é a lógica da empresa. Se você estiver ouvindo nós aqui, você não é assim, patrão, você é bonzinho. Preço, menor custo, eficiência, produtividade, visando lucratividade, ganhar mais. Uma família não vai ser o menor preço, é o maior preço possível. Tem um preço caro para ser pago, gente. Tem um preço caro para ser pago. Não é barato ser família de Deus. Vai envolver renúncia, vai envolver você falar, nossa, mas tudo que eu aprendi há 30 anos atrás, não era bem assim que Deus queria? É. Não tem rapidez no resultado. Então, Leozão, talvez a gente fale assim, nossa, mas desde que a gente começou a aprender esse negócio da igreja, parece que a igreja não está andando mais do jeito que andava, né? Porque o resultado não é aparente. Mas no final, irmãos, o resultado é uma igreja inabalável. Inabalável. Essa é a igreja que Jesus morreu e Ele quer que seja. As luzes elétricas, no início, inclusive, quem não sabe, a primeira luz elétrica, lâmpada elétrica, se eu não me engano, foi a fábrica GE que fez. GE? Não lembro agora, irmãos. Ela está acesa até hoje. Só que fazer lâmpada que dura, já faz mais de 100 anos que ela está ligada, tá? Fazer lâmpada que dura muito, não dá. Din-din. E num mundo onde mamão reina, só que tem que acontecer. Os chefes das empresas de lâmpada falaram, gente, se nós vender uma lâmpada para o Vitão, daqui 200 anos, os tataranetos dele estão usando ainda. Vamos criar uma lâmpada que em 1 ano, 2 queima. E a gente vende outra. A igreja inabalável é muito parecida com essa primeira lâmpada.
ela foi ligada lá em Cristo, em Atos dos Apóstolos, um derramamento do Espírito, quando Ele ressuscitou e deu a grande comissão. E ela brilha até hoje, ela não vai se apagar. Mas vai ter pessoas que vão gostar de comprar o produto, porque comprar é a grande moda dos nossos dias. Estou triste, vou no shopping, compro alguma coisinha, resolveu. Mas vai ter uma igreja inabalável, que dura para sempre, que é gloriosa, que enfrente a grande tribulação, a perseguição, estamos de pé, vamos vencer, o nosso caráter vai ser aumentado, eu não vou mais contar aquelas meias, sabe, vai ter um caráter tão purificado no meio desse barco, de gente imperfeita, edificando uns aos outros, que eu não conto mais aquelas mentirinhas, sabe, só para evitar o conflito, não, eu falo a verdade em amor. Eu não fico mais com meias palavras, eu realmente falo, olha, eu fiquei triste que vocês fizeram isso comigo. E eu também dou a oportunidade da pessoa falar de volta, beleza, mas foi meio crianção, não foi? Nessa situação? Você não acha que era para menos do que para mais? Essa é a igreja que Jesus deseja. E você faz parte dela. Não é a EQ Parque Piracicaba, tá? Nós podemos fazer parte dela. Se nós quisermos, e hoje, fizermos uma aliança com o Senhor, de abrir mão da nossa vida e pagar o preço que Ele quer em amor. Vai ser a melhor coisa que nós vamos fazer. Amém? Se coloca em pé, vamos orar. Vitão, vem aqui fazer um sonzinho pra gente. Por favor. Você pode orar? Você pode falar? Se você já tem visto incoerências na sua vida com Jesus, na sua vida no corpo de Cristo, peça perdão para o Senhor, no jeito que você vê a igreja, como um lugar que tem eventos para cristãos. Se você tem visto como uma empresa que tem um produto que vende fé, que vende conforto, uma palavra amiga, peça perdão. Jesus, nós pedimos perdão pela igreja brasileira, pela igreja no mundo. Nós não falamos, que parque é melhor que as outras. Não é, Deus. Nós somos ruins também. Nós não tem muita coisa, não. E nós pedimos perdão de quando nós resistimos à sua voz. E no meio desse barco, nós queremos pular fora dele, falando, não, eu não quero ficar aqui nessa tempestade, não. Eu não vou ficar junto com esses fedidos aqui que estão morrendo também. Senhor, nos perdoa, Jesus, nos perdoa pela iniquidade da igreja, nos perdoa pelo egoísmo da igreja de Cristo, nos perdoa pela falta de fé, pela falta de desejo, pela Tua vontade, pela Tua verdade. Senhor, nos perdoa, Senhor, nos limpa, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas. Senhor, nos perdoa, Senhor, quando nós falamos assim, eu vou marcar aquele compromisso bem no dia de se reunir como igreja, para eu não ter que ir lá olhar na cara daquele meu irmão que eu briguei. Senhor, nos perdoa dessas coisas. Nos perdoa, Senhor, o dia que eu valorizei muito mais a estrutura eclesiástica do que o corpo vivo, o organismo vivo. Nos perdoa, Senhor, quando não demos o verdadeiro valor para o corpo de Cristo. Quando vimos o irmão passar um tempo difícil e não estendemos a mão, dizendo, amém, vou orar por você, mas eu podia ajudar e não ajudei. Nos ajuda, nos perdoa disso. Nos perdoa, Senhor, pelo medo, Senhor, de repente exortar em amor, falar a verdade em amor e ajudar essa pessoa a mudar de vida. Não ficar só dando paliativo, Senhor. Não ficar só dando paliativo, Senhor. Eu vou orar por você. Ai, Deus te abençoe. Não, Senhor, olha, isso aqui você precisa mudar. Isso aqui não está mais certo. Jesus, coloque em nós a resistência, coloque em nós força para suportar uns aos outros em amor. Para poder falar e cutucar a ferida. Poder ser real. Em nome de Jesus. Amém. Podemos cantar uma canção? Santifica-nos. Pode
pode cantar. Glória ao Filho, glória ao... Glória ao Cristo. Glória a Deus. Essa é a igreja de Jesus. Ah, Jesus, obrigado. Somos dois ou mais. Somos dois ou mais. Todos saberão que Deus enviou Jesus. Glória ao Filho. Toda a glória de Cristo. Toda a glória de Cristo. Glória a Deus. Vocês perceberam que a gente colocou a igreja toda para cantar junto? E chega uma hora que alguém vai para um lado, vai para o outro, e a letra parece que não entra. Isso é a igreja. E está tudo bem. Nós vamos cantando junto. O Senhor vai fazendo. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado por esse domingo na Tua presença. Que o Senhor nos leve a ter comunhão verdadeira. Se nós Te agradarmos, o Senhor tem poder para derramar avivamento, derramar mais de Deus. Mas antes de derramar um grande avivamento, prepara a Tua igreja com odres novos. Com odres novos na Tua presença, Jesus. Dá um domingo, Senhor, cheio de graça, cheio de alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a consolação necessária do Espírito Santo seja e permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Não sai correndo.